Fala aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos conferir um unboxing e primeiras impressões do Poco M4 Pro. Ele chegou para mim faz pouco tempo e nesse vídeo nós vamos ver se vale a pena você largar a mão da linha Redmi e partir para essa linha Poco custo-benefício. O Poco M4 Pro já conta com tecnologia 5G, processador de Dimensity 810, que é um processador bem legal, 5.000 mAh de bateria e também conta com carregamento rápido. Então, vamos conferir, né? Conferir o vídeo, ver se ele vale a pena. Então, vai deixando o like, se inscreve aí embaixo e também, se você quiser adquirir ele, vai ter link na descrição, beleza? Agora, bora pro vídeo. Pelo que eu andei vendo nas configurações, as evoluções em relação ao Poco M3 Pro não foram tão grandes, né? Pelo menos nas especificações. Tivemos uma mudança em design, então vamos abrir aqui para a gente conferir isso daí. A cor que eu peguei, ela é a cor Power Black, é uma cor preta. Ele está disponível em várias cores, aquelas cores bem chamativas que a linha Poco traz, que é aquelas cores amarelas, azuis, várias cores muito legais. Então tem para todos os gostos, até para os mais minimalistas, que é essa cor preta aqui. A caixa da Poco é bem simples, né? Uma caixinha bem bonitinha, vocês estão vendo aí em cima. Temos aqui um local onde a gente vem com capinha e ejetor de chip, ó, ejetorzinho de chip aqui. Temos alguns adesivos para você colar no seu gabinete ou no seu celular mesmo. Temos uma capa de TPU, já mostrando o design aqui do aparelho, né? O formato, vou deixar aqui de lado. Temos o aparelho. Na parte de baixo aqui temos o carregador, ó. Temos um carregador turbo de 33 watts, já está escrito aqui, e um cabo USB-C para USB-C. Não, USB-A para USB-C. Não está ainda com os novos padrões. Então ele tem uma entradinha USB-A e a outra USB-C para o seu smartphone, tá? Dentro da caixa é só isso, não temos mais nada, é apenas isso. E aqui nós vamos ter ele, o aparelho. Nós temos aqui Dimensity 810 5G com Dual 5G, 33 watts de carregamento, 90 Hz de taxa de atualização dinâmica, ele faz atualização, ele mexe sozinho, então tipo, você não está usando alguma coisa que necessita de 90 Hz, ele diminui essa taxa, então isso é muito interessante para economizar bateria. Temos Dual Speaker, alto-falante estéreo, e temos aqui X-Ax Linear Motor, eu não sei o que é, vou dar uma olhadinha e depois eu falo para vocês. Temos 50 megapixels de câmera principal e 16 megapixels na câmera frontal. Sem mais delongas, vamos tirar aqui o plastiquinho e aqui tá ele, ó, bem bonito. Ele lembra bastante o Redmi 10, né, da Xiaomi mesmo. Eu trouxe ele aqui no canal, o Redmi 10, eu acho que eu tenho ele ainda aí, e o adesivo aqui veio tão colado que não tá querendo sair, acreditam? Dá uma olhada nisso, olha aqui, esse adesivo. A Xiaomi tá colocando aqueles adesivos que não dá para arrancar, aí trollou, hein? Olha isso, galera, o adesivinho não sai, é aqueles adesivos que estraga dentro, no lugar que tá colado. Vou ver se eu consigo tirar assim, ó. Dobra ele bastante para baixo que ele sai, galera, ó. Então tá aí, ó. Tirei, ficou um pedaço. Vou deixar aqui de lado. Vou tirar esse pedacinho aqui. Então, tá aí, ó. Poco M4 Pro. Ele lembra muito o Redmi 10. Eu acho que eu tenho ele aí. Eu vou pegar lá. Pega lá pra nós, Felipe. O Redmi 10 é bem parecido, viu? Esse não, né? Não, esse é o 10. É Note 10 esse. Redmi 10, acho que tá na gaveta de baixo. Será que eu vendi? Acho que eu vendi ele. Não, eu já vendi, cara. Já vendi, esquece. Galera, eu já vendi o Redmi 10, não tá mais aqui com a gente, mas o Felipe vai pegar uma imagem na internet, vai colocar aqui do lado pra vocês darem uma olhada, ó. Que o Poco M4 Pro ele tem um design bem parecido. Mas eles mudaram, né? Aqui nós temos aquele design diferenciado do Poco, né? Que traz esse quadradão na lateral. Essa traseira aqui é de plástico, tá? Então nós temos aqui uma traseira básica, mas ela é fosca, ela não é brilhante, então não vai riscar tão fácil. Algo que eu achei estranho ele tem várias entradas para câmera, mas trouxeram apenas 2 câmeras. Então se você está vendo aqui, ó, você pode ver que ele tem várias entradas, né?
Ele tem apenas duas câmeras, uma câmera principal de 50 megapixels e a câmera ultrawide de 8. O que eu achei bem interessante é que eles trouxeram a câmera ultrawide, que faz muito mais sentido do que a câmera macro, que eles costumam trazer nessa linha Poco, que para mim não vale tanto a pena trazerem uma câmera macro em smartphones como esse. Então, mesmo tendo apenas duas câmeras, trouxeram as lentes que o pessoal mais usa. Não tem uma câmera de desfoque e não tem uma câmera telefoto. Mas aí tranquilo, e a macro também. Aqui nós temos uma bolinha vermelha, né? Vocês estão vendo aí, ó, uma bolinha vermelhinha. E temos aqui do outro lado, onde era para ser uma outra câmera também, temos um escrito AI, de inteligência artificial, e logo acima temos o flash. Ele não é muito saltado a câmera, nós temos uma câmera bacana aqui, não está muito saltado, então tecnicamente a capinha é para proteger tranquilamente. Quando você compra um smartphone assim novo e vem com capa, é bem chatinho para colocar a capinha, porque ela não está laceada ainda. Então tá aí, ó, a capinha colocada, dá uma olhada, ó. Ele não fica, ele protege, né, a câmera do smartphone. E ele com a capinha fica bem bonitinho. O único ponto negativo dessas capas é que ficam amareladas, mas é normal, infelizmente, tá? De restante, aqui nós temos o botão Power com o sensor de digitais, botões de volume, na parte de cima infravermelho, para você controlar a televisão, etc. Microfone alto-falante, aqui em cima também, porque é estéreo, como eu mencionei. Desse lado nós temos a gavetinha de chip, vamos pegar aqui o ejetor para a gente abrir ela, para a gente conferir quantos chips cabem, ó. Já vejo que tem proteção contra a água, né? Vocês podem ver aí que tem uma borrachinha e temos uma gaveta híbrida. Então você vai precisar decidir se você quer colocar 2 chips ou um chip e um cartão de memória, tá bom? Aqui na parte de baixo nós temos alto-falante, entrada para carregamento, microfone e entrada 3,5 milímetros, que é interessante, né? Você poder colocar o fone aí com cabo. Apesar que quase ninguém usa cabo hoje em dia, né? Mas beleza. Aí nós temos essa telinha aqui IPS de 90 Hz. Essa tela, ela tem 6,6 polegadas de tela e a resolução é Full HD, tá? Não está configurado aqui. Temos a câmera frontal aqui na frente, pequenininha. Já vem uma película de plástico aplicada. Não sei se vocês conseguem ver aqui na câmera, ó. Deixa eu virar assim, ó. Eu acho que vocês conseguem ver, ó. Em volta da câmera, nós temos um plástico, tá vendo? A abertura. É uma película de plástico, mas já ajuda a proteger o seu smartphone por acidentes de riscos, né? Às vezes você passa uma chave aqui sem querer no bolso, etc. Já está protegido. Embaixo disso, a tela ela tem proteção Gorilla Glass 3. Então, ainda assim, tem uma proteção bacana. Se a gente levar em consideração que os smartphones da Samsung nem estão trazendo mais proteções, Gorilla Glass 3, Gorilla Glass 4, 5, etc., é interessante ver que as marcas chinesas, ainda mesmo que não trazem a mais atual, conseguem trazer uma proteção contra riscos mais acentuada do que os smartphones que estão aqui no Brasil. Por isso que os smartphones do Brasil estão conseguindo concorrer com os smartphones lá de fora. Eles estão cortando custos em algumas coisas que os usuários não prestam tanta atenção. Por isso que os preços estão bem parelhos, mesmo com o dólar alto. E aí o preço fica ali dando vantagem para as empresas aqui do Brasil. E agora o que eu vou fazer é configurar ele, tirar algumas fotos e eu já venho para falar um pouquinho mais do que eu achei do Poco M4 Pro e também para a gente testar uns jogos aqui para ver se ele roda beleza. Bugou. Já volto, galera. Então vamos lá, galera. Já testei aqui o Poco M4 Pro. Tenho pontos positivos e 1 ou 2 negativos que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Em relação ao aparelho, ele é muito parecido com outros aparelhos da família em relação à pegada, peso e tudo mais. Então Redmi Note 10, Redmi 10, etc. são muito parecidos. Então, se você for comprar ele, não precisa se preocupar se você tiver um desses outros aparelhos que tem já esse design mais atual. Em relação ao aparelho, nós temos aqui o Dimensity 810. Essa versão minha aqui é a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, é a versão mais básica. E olha, tem um desempenho muito bom, não está travando, eu consigo utilizar tudo rapidinho, sem problema nenhum. Uma coisa negativa é que o brilho da tela ele não é muito alto, tá? A gente pode ver aqui, ó, tá no máximo, a câmera acaba nem estourando. Então nós não temos uma tela muito luminosa. Por isso que na hora da gravação, eu vou até comentar com vocês lá que a câmera está um pouco escura. E é porque a tela não tem um brilho muito alto, tá, galera? Uma coisa também, se você comprar ele, você precisa entrar aqui nas configurações de tela e clicar aqui em taxa de atualização e habilitar esse 90 Hz,
que o na Xiaomi eles não trazem habilitado, ele vai vir em 60 aqui. Então é legal você vir aqui e colocar em 90, porque aí ele vai ter a taxa de atualização dinâmica. E aí o que ele faz? Enquanto você tiver numa tela estática, sem nada, texto, ele vai diminuir essa taxa para 60 ou até 30, dependendo do que você estiver fazendo. Isso vai economizar bateria. E aí quando você precisar de mais taxa, ele aumenta sozinho. Isso daí é a taxa de atualização dinâmica que eu comentei anteriormente, tá? Em relação a câmeras, eu tirei várias fotos, eu já mostro para vocês. Mas antes, eu vou entrar aqui no Call of Duty para a gente testar o desempenho dele rapidinho, sem muita demora, para a gente ver como ele se sai e depois eu comentar sobre as câmeras. Então vamos lá, galera. Já abriu aqui o game, ó. As configurações que ele roda é as configurações média e alta. É o máximo que ele suporta. É um processador intermediário, então tá dentro dos conformes. A intenção aqui do Poco M4 Pro é trazer para você um desempenho ideal para o dia a dia, e meu roteiro caindo, e também conseguir te entregar uma boa performance para você que gosta de jogar alguns jogos sem muitas exigências, tá? Você vai ter aí um aparelho completo para tudo, dentro das faixas de preço que ele é vendido, tá? Então vamos iniciar aqui um multiplayer, e assim que ele iniciar, eu já venho aqui pra gente comentar um pouquinho mais. Vamos lá então, galera, já tá iniciando aqui, ó. Vamos ver se não tá na pré-partida, né? Ó, uma coisa bacana que esse aparelho tem também é a proteção IP53, tá? Para você poder molhar ele sem querer, com splashes de água e etc. Não é algo que você possa mergulhar ele, mas para acidentes é bacana, tá? Uma outra coisa bacana é que a tecnologia dele é a UFS 2.2, já não é MMC, que é aquela tecnologia mais lenta de armazenamento, onde ele demora um pouco mais para carregar as coisas, então você dificilmente vai ter travamento de aplicativos, então isso daí é muito interessante. Para um aparelho mais novo, né, nessa faixa de preço de custo-benefício, a Poco tá mandando muito bem, tá? Em relação aos alto-falantes, são estéreo, como eu mencionei. Ele sai aqui na parte de cima e na parte de baixo. Só que os locais que eles estão, a gente acaba tampando mesmo quando a gente está jogando, mesmo sendo dual, né? Uma das vantagens de você ter dois alto-falantes é você não tampar eles facilmente, mas pode ser que aconteça, tá? Porque o local que ele fica não é muito adequado. Mas ainda assim, a qualidade dos alto-falantes são boas. Não são alto-falantes com 24 bits, por exemplo, mas tem uma qualidade decente para você ouvir música, ouvir podcast, sem a necessidade de fones de ouvido, tá? Não tá travando, tá rodando muito bem, viu? Não tá tendo problema nenhum. Então aí tá show de bola, hein? Acabou minhas balas, né? Eu tô sem bala, tô com 13 balas. Esquentando ele não tá de boa. Isso que é mais legal, tá, galera? Esses processadores da MediaTek, os Dimensity 700, 800, eles têm um gerenciamento de temperatura, um uso muito legal. E fora que esse daqui, o processador dele, ele é um processador de 6 nanômetros, né? Então ele tende a esquentar menos do que os outros aparelhos da concorrência na mesma faixa de preço. Normalmente trazem 8 nanômetros em média, tá? Então aí nós temos já uma tecnologia de tamanho de processador bem legal. Vamos ver se eu consigo acertar alguém. Hunter Killer Drone Deploy. Isso aqui era pra derrubar a parede, essa arma, né? Mas beleza. Quero sua arma, filho. Não dá pra pegar a arma. O Toshi tá respondendo muito bem, não tá tendo problema. O único ponto negativo pra mim é a questão do brilho da tela, né? Esse brilho dessa tela aqui poderia ser maior. Diz ser 400 nits ali, mas eu já vi especificações de aparelhos que diz ter 400 e tava com mais nits que isso aqui, tendo um brilho melhor. Mas tá ok, né? Não posso reclamar tanto pela faixa de preço do aparelho. Opa! Então beleza. Vou só matar o pessoal aqui, a gente já sai pra gente conferir as fotos. Não matei ninguém, então bora sair. Não esquentou, tá super de boa. E aí, ó, o brilho quase no máximo, nem tem diferença, né, ó. Se vocês derem uma olhada aí, a diferença é mínima se eu aumentar. O brilho mínimo é bem baixo, né, mas o máximo não tá muito alto, não. Então, para vocês terem uma noção, ó, a tela do Galaxy M62, ó, ao lado, ó. Brilho máximo. Vamos colocar o brilho máximo aqui no A52, 62. Dá uma olhadinha a diferença de brilho, tá?
Isso que eu nem coloquei no máximo, ainda falta um pouquinho. Vou colocar numa tela branca aqui pra gente comparar, dá uma olhada. É bem mais brilhosa, ó, do que a tela da Samsung. Tudo bem que é AMOLED, mas se nós levarmos em consideração que o preço não é tão longe um do outro, pode ser que a tela aí desagrade vários usuários. Vamos deixar de lado aqui, que esse aqui é para outro vídeo. Então agora, vamos lá, né? Vamos conferir as fotos. Eu tirei algumas fotos, gravei alguns vídeos, como vocês estão vendo aí na tela, ó, dá uma olhadinha. Tem bastante coisa, deixa eu baixar um pouquinho o brilho aqui. Aqui nós temos bastante foto. Vou colocar na tela para vocês aí, o Felipe vai deixar o aparelho aparecendo aqui do lado. Não precisa colocar fundo não, tá, Felipe? Então vamos lá, ó, uma fotinha aqui. Todas essas fotos vão ter link na descrição para você baixar ela no Google Drive, se você tiver interesse, para você conferir as fotos, tá? Então, vocês podem ver aí, ó, que a nitidez está bacana. Por ser 50 megapixels, não esperava menos do que isso. Nós temos uma nitidez muito legal. Aqui mais uma, ó. Tá legal também, tem um desfoque natural da lente. Aqui a câmera ultra-wide, funcionando bem o HDR, vocês podem dar uma olhada aí. Aqui a câmera principal, funciona bem o HDR também, só que ainda ficou um pouco escuro, né? Não era para ter ficado tão escuro. Talvez pela distância, né? Se eu tivesse distanciado mais, ele teria deixado um pouco mais claro em volta. Aqui o foco não ficou muito legal, pegou mais foco no meu dedo. Na verdade o foco não ficou legal mesmo. A gente tem o foco meio perdido aqui, não sei o motivo. Aqui a câmera frontal estava com embelezamento ativado. Ó, embelezamento ativado também. Embelezamento ativado. E aqui também está ativado. Aqui também. Aqui já não está ativado. A câmera frontal, assim, interno, tá muito legal a qualidade. O balanço de branco tá legal. Eu gostei bastante. Só que calma lá, tá? Aqui é o modo recorte, ó. Funcionando bem também. Aqui o HDR da câmera frontal. Testei com a lâmpada aqui. Só que lâmpada não é a mesma coisa que o sol, né? Aqui nós temos mais uma pra gente ver, ó. Ficou bem cinzinha isso aqui é preto praticamente. Temos mais uma aí para conferir a nitidez. Mais uma, mais uma. Essa aqui, o HDR não tá muito legal, a gente pode ver que tá bem escura essa parte aqui da câmera. Já na câmera ultra-wide ele acaba até ficando mais claro, só que a nitidez abaixa porque o megapixel é um pouco menor. Mas a qualidade tá parecida, né? Em relação ao balanço de branco entre uma câmera e outra, então tá legal. E aqui nós temos a câmera principal. O foco que não está muito bacana, ele se perde, dá uma vibraçãozinha muito fácil. Isso eu acredito que seja porque o sensor não tem estabilização. Isso daqui é bem chatinho. Temos mais uma foto, ó, aqui está bem legal também. Aqui, ó, uma comparação entre a câmera principal e a ultra-wide. Essa é a câmera principal, tá? E essa aqui é a câmera ultra-wide. Dá uma olhada na diferença, né? Parece que está faltando abertura nessa lente principal. Aqui nós temos vídeos. E aqui, ó, tirei mais algumas fotos antes de eu mostrar o vídeo, tá? Aqui também, a mão ficou um pouquinho rosada, né? A gente percebe. Mas a nitidez ficou boa. Aqui mais uma. Aqui, o foco se perdeu, né? A gente vê aqui na lente que ele tá perdido. Não sei para onde ele foi parar. Talvez ele tenha vindo aqui pro meu dedo. Também não. Mais uma aí. E aqui, algumas externas que eu fiz, ó. Câmera principal, para vocês conferirem. Câmera ultra-wide, pode ver que até na externa a câmera ultra-wide ela fica mais clara, né? Isso que é estranho, galera, porque a abertura da câmera principal é 2.2, não, 1.8 e a câmera ultra-wide é 2.2. Então o software está um pouco bugado, né? O ISO aqui era para estar um pouco maior para balancear com a ultra-wide e não aconteceu isso. E aqui a câmera frontal, por isso que eu falei para vocês esperarem com a câmera frontal, porque olha isso. O HDR tá bem zoado aqui na câmera frontal, por externo, né? Tá bem zoadinho, ó. Isso daqui eu tive que tirar várias, porque eu falei, não é possível. Tirei mais uma aqui. E aí, eu habilitei o HDR manualmente. Então, se você tiver um smartphone da Poco e for colocar o HDR na câmera frontal, por exemplo, aqui, ó, e não estiver funcionando bem, você vem aqui e clica em HDR sem ser automático, porque você força a habilitar ele. Foi o que eu fiz na hora. Eu estava deixando em automático, ele não estava habilitando. Aí eu fiz o quê? Eu cliquei aqui e aí eu consegui tirar aquela foto, essa foto aqui, que ficou com o céu até legal, tá? Se ficasse assim, tá bacana, né? Tá uma qualidade bacana. Só que assim,
tá complicado. Agora eu vou deixar os vídeos com vocês aí para vocês conferirem e eu já volto. Galera, essa daqui é uma gravação com a câmera traseira do Poco M4 Pro. Nós temos uma gravação apenas em 1080p. Aqui está algo que encontrei na web e traduzi. Tá louca, filha? Alexa, parar. Tá maluca da cabeça? Então aqui nós temos uma gravação aqui a 1080. Não dá pra gente alternar as câmeras durante a gravação. Eu tô achando ela um pouco escura, essa câmera, né? Um pouco escura demais em certos momentos. Quer ver? Eu vou virar pra cá. Ó, tá muito escuro. Pelo menos na tela, né? Olha lá, clareou agora. Temos estabilização. O que vocês acham? Vamos mandar lá? Tem uma certa estabilização sim, porque eu não tô me exigindo muito do braço pra travar ele não. E eu tô de chinelo. Então agora vamos passar pra câmera ultra-wide. E essa aqui é uma gravação com a câmera ultra-wide e ela bugou bastante ali nas luzes, ó. Eu tô no céu. Então nós temos aí a câmera ultra-wide. Tem alguns bugzinhos, mas tá funcionando, né? Então a gente tem aqui uma gravação ok, né, para categoria. O que vocês acham? Vamos ver o foco. Eu acho que deve ser foco infinito, né? O que eu não gostei é que tá bastante escura essa tela. E essa aqui é uma gravação a 1080p a 30 frames na câmera frontal do Poco M4 Pro. Tem uma qualidade legal, não tá ruim, mas uma qualidade básica, né? A gente pode ver que nós não temos uma qualidade muito grande. E a abertura ela não é tão boa também, né? Eu estou esticando bastante o braço e ainda assim estou bem perto da câmera. Mas tá legal, não tá ruim não para categoria. Só não pode bugar igual bugou a câmera ultra-wide, né? Aparentemente não, ó. HDR funcionando bem, ó, não tá escurecendo minha cara. Bacana, vamos testar na outra câmera. Legal. Funcionando legal. Então, galera, vocês viram aí o vídeo. Qualidade, achei ok, não achei nada demais. Tem estabilização na câmera traseira, isso que é bom. Câmera ultra-wide tem uma qualidade bacana, só que ele dá umas bugadinhas. E a câmera frontal, ela é bem fechada, então você vai ter que esticar o braço bem longe para você fazer uma selfie. Também em gravação, tá? Em foto eu não senti tão fechado assim. No quesito geral, o Poco M4 Pro é um aparelho bacana. Só que vai depender muito do preço dele, se vale a pena você comprar ele. Porque com as concorrentes brasileiras aqui no Brasil... concorrentes brasileiras aqui no Brasil, né? Felipe rachando o bico ali. Não vai estar fora do Brasil, né? Mas com as concorrentes brasileiras, com um preço muito forte, eles vão ter que melhorar bastante esse aparelho para valer a pena. Eu acredito que o Poco M4 Pro não é um aparelho que vai vingar tanto quanto a linha Redmi foi. Tanto que nós vemos que a linha Poco não está sendo vendida tão bem quanto o Poco X3 Pro, que é um aparelho que é super custo-benefício. Então, recomendo esse aparelho? Recomendo se você comprar ele da China. Se você pegar importado lá da China e trazer para o Brasil e pagar o imposto, beleza, vai ser um preço muito bacana. Se você for comprar aqui no Brasil, o preço tem que estar no máximo R$200 mais caro do que lá na China. Então, se você quiser conferir o preço dele, eu vou deixar o link na descrição. O aparelho é um aparelho legal, traz tecnologia 5G, tem câmeras legais, tem que dar uma melhoradinha ali no software, coisa do tipo. Só que ele traz o conjunto completo para quem quer essa tecnologia 5G, pagando um pouco mais barato, com algumas features a mais, tá bom? Então vai ter link de todas as fotos aqui na descrição, link para ele, e esse foi o vídeo do Poco M4 Pro. Se você vai comprar ele, ativa o sininho de notificação porque vai sair vídeo aqui no canal ensinando as melhores dicas e truques para ele, para você poder usufruir ainda mais desse aparelho, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.